muito gratificante. E nós trazemos um abraço fraterno para os que fazem o Seara Espírita Maria de Nazaré, lá na Boa Vista 2, antiga Coab. Que Jesus, o nosso Mestre, possa nos iluminar na noite de hoje, a todos nós, que possamos realmente aprender um pouco mais dos seus ensinamentos, porque nós vamos falar do Evangelho, que está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nos itens de 13 a 15. O título do item é Dar-se-á aquele que tem. E o título já é muito interessante, né? Porque dar-se-á aquele que tem não seria o contrário, né? Dar aquele que não tem, porque o que já tem, por que dar-se-á aquele que tem? Então é uma frase muito curiosa, né? Dentro do Evangelho, mas tem um sentido para isso que nós vamos entender. Começa a introdução com Mateus capítulo 13, versículo 10 a 14, que diz o seguinte: aproximando-se dele, ou seja, aproximando-se de Jesus, seus discípulos lhe disseram: por que lhes falas por parábolas? Quer dizer, os discípulos estavam perguntando a Jesus por que ele falava à turma, ao povo, por parábolas, porque parábolas são histórias, né? Então eles perguntaram a Jesus por quê. E também tem uma coisa interessante nessa pergunta, porque se eles estavam interessados em saber por que Jesus falava por parábolas ao povo, isso quer dizer que Jesus falava mais claramente com os discípulos. E Jesus responde: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas. Neles se cumprem a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis, olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Então Jesus falava ao povo, né, à turma da época, através de histórias. E essas histórias poderiam ser uma forma melhor deles compreenderem, ou também que essa compreensão mais detalhada fosse acontecer no futuro, que nós estamos vendo hoje, né? Esse esclarecimento que o Consolador traz para nós sobre os ensinos de Jesus. Então Jesus falava por parábolas, contando histórias, para que entrasse nas mentes, né? Porque era esse o objetivo, trazer o Evangelho de Deus para a terra. Então a missão de Jesus não poderia ter falha, claro. Então foi por isso que o próprio governador desceu à terra, para trazer esse legado que nós temos hoje, né, através de Jesus. E Marcos, no capítulo 4, versículo 24 a 25, diz assim: tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida de que vos houver servido para medir os outros. Olha o cuidado também, né, com os nossos olhos, com as nossas ações, né, com o que a gente pensa em relação aos outros, porque nós vamos ser medidos da mesma forma. E ainda se vos acrescentará, porque nós receberemos aquilo que nós damos, né? Vamos dar, nós vamos receber. Então ele diz assim: pois ao que já tem, dar-se-á, e ao que não tem,
Evangelho do Espiritismo, um espírito amigo de Bordeaux, em 1862, traz um esclarecimento sobre essa primeira parte. Ele divide em duas partes. Diz assim: dá-se ao que já tem, tira-se ao que não tem. Como é isso? Né? Então ele diz assim, esse espírito: meditai esses grandes ensinamentos que se vos dão por vezes afigurados, paradoxais, contraditórios. Aquele que recebeu, aí vem, é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela. E porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima, olha que interessante, anima os esforços que tendem para o bem, os esforços que tendem para o bem. Aturados, ou seja, laboriosos, perseverantes, esses esforços atraem a graça do Senhor. São um imã que chama a si o que é progressivamente melhor, as graças copiosas, ou seja, abundantes, que vos fazem fortes para galgar a montanha santa, em cujo cume está o repouso após o labor. É muito bonita essa parte do Evangelho, porque nos dá uma fórmula. Que fórmula é essa? Se a gente se atentar ao bem, nós vamos receber as graças do Senhor. Nós vamos ter simpatia das forças divinas em relação a nós, porque todos nós recebemos um campo, uma terra, no sentido figurado, para que as sementes que nós trouxemos, elas possam germinar. Onde é esse campo? Aqui, onde nós estamos inseridos. Na nossa família, no nosso trabalho, aonde nós circulamos. Porque o que determina para nós o progresso é a nossa vivência aqui. Por que é que nós estamos aqui, no mundo material, com o corpo físico? Porque o objetivo é o nosso progresso. Nós já temos os conhecimentos. Jesus deixou há mais de 2000 anos e nós ainda não compreendemos, porque nós ainda não internalizamos para colocar em prática. Porque esse terreno que nós estamos aqui, esse campo que nós estamos trabalhando nele, que foi concedido pelo Senhor a todos nós, é para que dele os frutos surjam. E nós temos possibilidade já disso. Nós não podemos dizer: eu ainda sou muito inferior, eu ainda sou muito fraco. Não. Todos nós temos luz e temos sombras também. Por que a gente diz isso? Porque nós estamos num processo de aprendizado. Nós estamos progredindo passo a passo. Nós precisamos para isso nos esforçar. Então, nós recebemos a oportunidade, recebemos as sementes. As possibilidades estão aonde? Em nós. Então, cabe a quem fazer o trabalho? Nós. Cada um de nós. E nós seremos, olha que interessante, nós seremos impulsionados se ficarmos atentos ao bem. Quando se fala no bem, logo pode vir em nossa mente que eu tenho que fazer caridade. Eu tenho que ajudar o outro. Claro, isso faz parte também. Nós sabemos, mas no Evangelho tem a caridade material e a caridade moral. Nós temos que trabalhar pelo bem. O bem está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, onde nós estamos inseridos. Porque não adianta
mostrar lá fora o que eu preciso fazer dentro de mim, dentro do meu lar. Então nós temos um campo para trabalhar. O cultivador divino, quem é ele? Jesus. Olha onde nós estamos, a Terra, um planeta, que estamos inseridos nele. Quem comanda este planeta? O nosso Mestre Jesus. Mestre porque ensina. Olha os ensinos de Jesus, que nós muitas vezes desconectamos. Nós muitas vezes ficamos insatisfeitos com o nosso terreno, com o nosso campo de trabalho. Muitas vezes nós olhamos para o nosso campo de trabalho e dizemos, mas por que para mim? Por que essa situação para mim? Nós reclamamos do nosso campo de trabalho. Estamos com as sementes boas nas mãos porque foi a oportunidade que o Pai nos deu para estarmos aqui. E nós reclamamos, a maioria das vezes. Quando vê um momento, a gente esquece de arar o terreno. Porque nós esperamos que venha tudo de bom de uma vez só. Não precisa de esforço para que isso aconteça. O terreno está dado, as sementes estão lançadas e cabe a nós aguar, regar o campo de trabalho. Então, por que dar-se-á àquele que já tem? Porque quanto mais se trabalha, se cultiva, mais nós seremos impulsionados pelas forças divinas. Porque aqui no Evangelho diz que o Senhor, atraímos as graças do Senhor. É como um imã. Um imã. Eu estou bem e, consequentemente, eu vou estar atraindo a simpatia das forças divinas, porque eu estou cumprindo o meu dever. Então isso é um chamado para nós. Nós não estamos aqui para passearmos. Nós estamos aqui para crescermos, amadurecermos espiritualmente. Nós não devemos negligenciar a nossa vida material. Nós temos que trabalhar corpo e espírito, matéria e espírito, porque nós estamos aqui. Se isso aqui, esse campo de trabalho, é para o nosso progresso, então nós temos que amar. Nós temos que ter amor pela nossa existência. Não importa como ela seja. Porque outro dia eu estava conversando com uma pessoa, uma senhora, e ela disse muitos problemas familiares. E ela conversando comigo, ela disse, principalmente com filhos. Ela disse, eu fico assim olhando para as famílias, os filhos unidos, respeitam os pais. Ela é uma pessoa tão doce, tão doce, tão amorosa. E eu digo, só a doutrina espírita explica isso. Porque uma pessoa tão doce, tão amorosa, e tem tantos problemas com os filhos, e ela me contando. E eu disse, olha, faça prece pelos seus filhos. Não é à toa que a gente vem com esse grupo familiar para o trabalho. Você não fez a sua parte? Fiz, mas eu fico muito triste, porque uma filha foi morar fora, isso me deixou muito triste, saiu de casa. Eu estava esperando que ela saísse de casa através de um casamento, de uma segurança, mas ela saiu porque disse que não aguentava, que queria viver só. Eu disse, mas você não deu todas as oportunidades dele. Mas ela foi embora, então agora entrega a Deus. Não fique olhando as outras famílias porque tem a união dos filhos. Todos que estão aqui na terra passam por aflições. Se não é de uma forma, não é igual à sua, mas tem outras provas que todos passam. Seja quem mora lá naquela tapera, ou quem mora na mansão, quem vive na mansão. Todos passam por aflições. Porque foi o próprio Cristo que disse, no mundo tereis aflições.
esforçar. Nós temos que ter vontade. Então, isso é muito importante para todos nós. Aí eu lembro aqui de uma questão do Livro dos Espíritos, questão 909, e Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? O que é que nós estamos fazendo aqui? Para vencermos as nossas más inclinações. Por isso que nós estamos na Terra. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Esse mundo, ele subiu um degrau na escala evolutiva. Nós saímos de mundo primitivo para um mundo de provas e expiações. Nós estamos caminhando para o intermediário, que é o mundo de regeneração. Então não é de uma hora para outra, mas nós já temos recursos, porque foi o próprio Cristo que deixou para nós seu legado, que está no Evangelho, para nós termos força, coragem, perseverança na nossa caminhada. Mas basta para nós muita vontade, nós temos que ter vontade, esforço. E Kardec faz uma pergunta aos Espíritos, na questão 909. Ele pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Olha a resposta da espiritualidade: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Quando eu li essa resposta, há um tempo atrás, como é que pode esforços insignificantes, com tantas coisas que a gente passa? Mas, analisando, eu digo, mas é muitas bênçãos que nós temos. Nós temos um legado do Cristo que nós não prestamos atenção. E os Espíritos dizem, fazem esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Olha a vontade. E tem aqui uma exclamação: ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Eu achei isso muito interessante. Isso ficou na minha cabeça por muito tempo. E através do estudo, analisando, mas é verdade. Nós temos tantos recursos da providência divina e nós não prestamos atenção. Nós estacionamos no momento da prova. Observemos como é que nós agimos. Nós precisamos nos conhecer para que a gente possa colocar em prática, para que nós possamos ter equilíbrio já agora. Porque não adianta, eu tenho luz e sombra. Temos. Mas Jesus disse, brilhe a vossa luz. Essa luz que tem que brilhar em nós, ela não é de uma hora para outra, é através do nosso esforço constante. E é nesses momentos de aflição, nos momentos das nossas provas, que nós devemos levantar a cabeça e pensarmos: isso vai passar, porque eu estou num processo de aprendizagem. Se a gente ampliar a nossa visão, nós vamos ter mais tranquilidade. Isso não quer dizer, quando ele diz aqui, dá-se ao que já tem, tira-se ao que não tem, dá-se ao que já tem. Se nós trabalharmos no bem, né, nós vamos sim ter mais. Mas isso vai fazer com que as nossas provas desapareçam? Não. O que esse ensinamento pode trazer para nós? No momento da prova, eu vou ter mais equilíbrio, porque eu estou confiante que eu sou Espírito Eterno. Espírito Eterno no processo de aprendizado. Então, não vou querer. Vejam bem no final desse item que diz assim, item 15. Nós vamos ter graças copiosas, que quer dizer abundantes, se nós realmente
buscarmos, nos esforçarmos, trabalhar. Isso não quer dizer que em algumas horas nós vamos chorar um pouco, ficarmos um pouco tristes, mas nós não podemos nos demorar. Porque quem tem confiança nesse mestre que veio nos ensinar, não pode se demorar nessa situação de coitado, de vítima. Então nós não podemos parar, nós devemos levantar, enxugar lágrimas. Agora eu vou buscar a solução. Eu não posso ficar aqui porque não vai resolver, de jeito nenhum. Lá no finalzinho desse item ele diz assim, São Lima, né, que chama assim, progressivamente, as graças copiosas que são abundantes, que vos fazem fortes, olha, esse é o ponto-chave, vos fazem fortes para galgar, subir a montanha santa, em cujo cume está o repouso após o labor. É agora que nós vamos ter esse repouso que se traduz para nós paz, tranquilidade, tudo absolutamente. Não. Isso, para chegarmos à perfeição, a esse estágio, a nossa caminhada ainda é longa, mas nós podemos ir plantando em nós essa paz, devagarinho, insistindo em observar o nosso comportamento, que é muito importante para que nós possamos compreender a nossa existência, o que nós passamos, que é importante para todos nós, todo mundo, todos que estão no planeta, estão no processo de aprendizado. Nós estamos buscando essa evolução, né? Chegar à perfeição, vai ser agora? Nós sabemos que não, mas nós podemos ir plantando, porque nós já temos o amor que veio em pessoa. O próprio governador do planeta desceu aqui à Terra para nos acolher. Nós agora temos que pegar, como se diz, colocar a mão na charrua e pararmos de nos colocarmos como coitados. Eu sou o que mais sofro, vítima. Foi o que eu disse a essa pessoa que estava conversando comigo. Vocês, todos nós estamos num processo de aprendizado. Não pense assim. Agradeça a Deus. Faça suas orações constantemente. Agradeça pelos filhos. Essa filha que saiu, faça prece para que ela encontre o caminho dela. Que Jesus a abençoe. Não fique olhando as outras famílias. Olha a sua, ame a sua, porque a gente tem as pessoas que nós merecemos para o nosso crescimento. Observe e pense o que é que eu tenho que aprender com isso. E se entregue a Deus. E quando tem coisas que nós não podemos resolver, então o que nós devemos fazer? Entregar a Deus. Senhor, está nas tuas mãos, que ela possa ser feliz. Faça, Senhor, o que for melhor para minha filha. Porque nós estamos nesse processo, todo mundo tem o que aprender. Então, para que a gente possa internalizar esses ensinos do Cristo, nós também temos que procurar nos conhecer. Aí eu lembrei também de uma questão do Livro dos Espíritos, que é a 919, que Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Porque, lembrando novamente, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos trabalhando as nossas más inclinações. Lá na 909, os Espíritos responderam que o que falta em nós é a vontade, o esforço, pararmos de nos sentirmos vítima. Isso, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Por que não comigo? Então, na 919, vai nos ajudar a tirar
tirar essa ideia de vitimismo. Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Resposta de Santo Agostinho, um dos pais da igreja que está na codificação. Resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Olha aí, quer dizer, um meio prático para que a gente possa resistir à atração do mal. Mas Kardec quer deixar mais explicativo, para que nós pudéssemos compreender melhor. Ele pergunta na 919A: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de conseguir? E Santo Agostinho, ele dá uma resposta longa, mas eu trouxe só o começo, porque ele vai desdobrar esse começo, explicando mais. Mas esse comecinho, quem quiser vai lá ver depois no livro dos Espíritos, dá para a gente entender. Ele diz assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tiver motivo para de mim se queixar. Foi assim que eu cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Nós precisamos fazer isso. Quem quiser vai desdobrar esse comecinho. Está lá na 919A, que é um pouco longa, mas esse começo dá para a gente entender. Nós temos que fazer essa análise. O que é que eu fiz no dia de hoje? Como eu me comportei? Em determinadas situações, o meu comportamento, esse comportamento que eu tive, se eu visse, ele também vai explicar nessa questão, nessa resposta, se eu visse alguém fazendo o mesmo, o que é que eu acharia da pessoa? Se achou negativo, então não vamos fazer. E assim a gente vai devagar e sempre. Porque nós não podemos parar, nós vamos cair em algumas situações, mas nós já temos recursos suficientes para levantar novamente. E não ficar de cabeça baixa, reclamando, chorando, perdido. Não, nós não precisamos mais, de jeito nenhum. E agora, vamos para essa segunda parte. Por que tira-se ao que não tem ou tem pouco? Ele já não tem, vai tirar. É contraditório, né? De novo, se a gente for ler ao pé da letra, realmente não tem sentido, né? Então, tomar isso como antítese figurada, quer dizer, o contrário do outro, né? Porque o outro é dar-se àquele que já tem, que tem. Tira-se daquele que tem pouco. Aí, Deus não retira das suas criaturas o bem que se acha refinado. O que ele já tem, não vai ser retirado deles. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecesse aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus que retira, né? Ele diz aqui o Espírito protetor. Não retira daquele que pouco recebeu, é o próprio Espírito. Ele vem com um campo para trabalhar. Quando chega aqui, bateu o desespero. Não, eu vou para outro caminho mais fácil. Vai para caminhos ilícitos. Abandona tudo. Então, aqueles dons que ele veio para desenvolver se perdem, porque ele desviou totalmente do caminho. Então, foi Deus que criou? Não, foi ele mesmo, pela sua vontade, pelo seu comportamento, pela sua insatisfação,
pela revolta. Muitas vezes se revolta com a situação que ele veio, com o campo que ele veio arar, ele veio regar, ele deixa lá a semente, ela se perde porque não houve, não foi colocada ali a água para regar, para que ela frutifique, para que ela cresça e dali ele possa receber os frutos do trabalho dele. Então, o trabalhador ocioso, que quer as coisas fáceis, ele não quer esforço. Então, Deus não tira, ele mesmo joga fora o terreno que foi dado para ele, para o seu trabalho. Então, ele é um esbanjador, gastador, chega aqui e fica deslumbrado, ou quando não é o deslumbre, é a reclamação, a insatisfação, a revolta. Então, isso faz com que eles sejam descuidados. Não sabe conservar o que ele tinha de aumentar. Ele veio para aumentar. Todos nós viemos com as sementes para desenvolver, com os nossos dons para florescer. Cabe a cada um. Então, nós não podemos estar reclamando. Oh Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que, Senhor? Não, Senhor, obrigada. Me diz, o que é que eu tenho que aprender, Senhor, com essa situação? Com esses familiares, com esses amigos, com as doenças? O que é que eu tenho, Senhor? Me dá força, me dá coragem. Então, são essas, as situações, as vivências nossas. Cada um tem o seu cadinho. Então, com certeza, ele vai perder. Mas nada, mesmo ele jogando fora agora. Mas não fica perdido. Porque Jesus disse, as ovelhas que o Pai me confiou, elas não se perderão. Não vão se perder. Mas é claro, será que nós vamos ter as mesmas facilidades que nós estamos tendo hoje? É isso que nós devemos pensar. Nós devemos agarrar essa oportunidade com todas as nossas forças, porque nós não sabemos como é que vai ser a próxima, porque se nós não trabalharmos, se nós formos descuidados, como é que vai ser? É claro que o Pai sempre nos dá uma nova chance. Mas será que vai vir mais dor? Nós não sabemos. Mas com certeza, nós não vamos ter as facilidades que nós estamos tendo hoje. É como o pai que dá oportunidade ao filho, o filho joga fora. Quando ele vem pedir perdão, aí ele aceita novamente, agora diz, agora não vai ter aquelas facilidades de antes, não. O esforço agora vai ser maior. Cuidado. Então, pode acontecer isso conosco. Então, para que a gente não caia nisso, então vamos aproveitar a oportunidade de agora, para que nós possamos sentir tranquilidade, paz, Diz a felicidade não é neste mundo, mas é aqui, neste mundo que nós vamos plantando, através das idas e vindas, a nossa felicidade futura. Os recursos divinos estão ao nosso redor. Nós temos que abrir bem os olhos. Por isso, a questão do autoconhecimento. Como eu sou realmente? Então, vamos lá visitar essas questões 919 e 919A do Livro dos Espíritos, porque é uma oportunidade de aprendizado e como nós podemos nos conhecer. Então, essa pessoa descuidada vai acusar o pai, como muitas vezes nós fazemos, mas por que comigo? Não. O que é que eu fiz para chegar a essa situação? Por isso que o autoconhecimento ele é importante. Nós devemos nos preparar para que a gente possa cumprir a nossa missão. Todos nós temos
a nossa missão. E nós temos os recursos, olha o que os Espíritos dizem, esforços insignificantes. Ah, quanto de vós fazem esses esforços? Quantos de nós realmente nos esforçamos? Então, abramos os nossos olhos para que a gente possa compreender, ficarmos atentos às nossas ações. Porque o arrependimento vem, claro, vai chegar um momento que o Espírito, depois do sofrimento, de tanto sofrer, aí vem o arrependimento. E é claro que nós vamos ser acolhidos pelo Pai. Claro, se a gente bater e abrir-se-nos-á, claro que vai ser aberta a porta novamente. Mas talvez não seja como este momento agora, com tudo isso que nós viemos. Então pensemos a respeito disso. E é interessante, Emmanuel, no livro Nós, no capítulo 21, quanto mais é o título, ele diz assim, ele também vai tocar neste assunto. Ele diz assim, quanto mais tiveres, mais ser-te-á acrescentado. Diz-nos o Senhor. E Emmanuel diz, para que compreendamos o ensinamento, vejamos a natureza. Quanto mais repouso na enxada, mais amplo se lhe fará uma sede da ferrugem, conduzindo-a do descanso à plena inutilidade. Quanto mais estanque o poço, água parada, mais envenenada se lhe farão as águas, passando da inércia à letalidade completa. Quanto mais abandonado o fruto amadurecido, mais profundo se lhe fará a corrupção, descendo a imprestabilidade. Eis porque a lei estenderá as forças que exteriorizamos, a maneira da lavoura. Quanto mais nós nos esforçarmos, seremos impulsionados. Em cujas atividades cada semente produz em regime de multiplicação. Olha que interessante. Quanto mais egoísmo, mais aviltamento. Quanto mais repouso em débito, mais preguiça. Tudo é mais, então a gente tem que buscar qual o lado que eu quero seguir. Quanto mais vaidade, mais aflição. Quanto mais ciúme, mais desespero. Quanto mais delinquência, mais remorso. Quanto mais erro, mais reajuste. Quanto mais desequilíbrio, mais sofrimento. Quanto mais trabalho, mais progresso. Olha, tudo é mais. Se formos para o lado negativo, nós vamos receber mais também. Está lá em Marcos 4, que eu li agora. Se fizermos ao contrário, negativamente, vamos receber mais também. Agora, voltando para o lado do aprendizado, do esforço, da vontade. Quanto mais trabalho, mais progresso. Quanto mais boa vontade, mais simpatia. Quanto mais humildade, mais bênçãos. Quanto mais bondade, mais triunfo. Quanto mais serviço, mais auxílio. Quanto mais perdão, mais respeito. Quanto mais amor, mais luz. E Emmanuel continua. Examina o que sentes e pensas, o que dizes e fazes, porque a lei multiplicará sempre os recursos que ofereces à vida. O que nós estamos oferecendo à vida, restituindo-te compulsoriamente o bem ou o mal que praticas. Não tem como, tudo tem consequência. De vez que inferno ou céu, alegria ou dor, felicidade ou obstáculos em nosso caminho, é sempre a justiça divina a expressar-se conosco e por nós, conferindo-nos isso ou aquilo. O que é que nós
nós escolhemos, de conformidade com as nossas próprias obras. Então, receberemos de acordo com aquilo que nós estamos dando. O lar é o porto de onde a alma se retira para além do mundo. E quem não transporta no coração o lastro da experiência cristã, dificilmente escapará de surpresas inquietantes e dolorosas. A caminhada é nossa, a caminhada é individual, embora nós estamos uns com os outros para aprendermos. Nós estamos uns com os outros para, nessa troca, nós amarmos. Mas cada um, nós responderemos individualmente. E assim, nós encerramos, agradecendo, lembrando que nós temos Jesus, o nosso maior mestre, que nos ensina e que nós precisamos ir em busca, porque ele diz: ajuda-te que o céu te ajudará, buscai e achai, batei e abre-se-vos-á. O que nós estamos realmente fazendo? Nós estamos buscando Cristo? Então vamos refletir. Que Jesus nos abençoe, nos dê muita luz, que possamos ir para os nossos lares. E assim que nós colocarmos o pé na porta da nossa casa, digamos que a paz esteja no meu lar, que envolva a minha família. Se tiver aquelas seres difíceis, principalmente, envolve, Senhor, todas essas pessoas. E a mim, me dê coragem para vencer a mim mesmo, que é muito difícil. Então, façamos isso e visitemos a questão 919 e 919A do Livro dos Espíritos. Boa noite.